Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Na quarta parte do Grande BH em Pauta desta semana, que tem como tema os crimes que envolvem a participação de policiais, nós vamos abordar a questão psicológica que leva os agentes a se corromperem. Em todos os concursos, os candidatos são submetidos a exames psicológicos, mas nem sempre os aspirantes a policiais com desvio de personalidade são vetados nessa seleção. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o psiquiatra forense, também criminólogo, Paulo Repsoldo. Paulo, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, ouvinte. Muito bem, Paulo, essa situação, como é que se detecta num teste de aptidão, um teste inicial, que uma pessoa que é candidata a portar uma arma, a trabalhar com a farda, a ser policial, seja civil ou militar, ele tem ou tem tendência a ter algum desvio psicológico ou psiquiátrico? Esses exames de seleção que se associam um exame clínico, médico, psiquiátrico, mais o exame psicológico, com aqueles testes, que, né, nós todos em alguma fase da vida já nos submetemos até para tirar uma carteira de habilitação de motorista. Então esses exames, eles verificam muito a agressividade, a impulsividade, a instabilidade emocional, mas é difícil medir nesse tipo de exame. Isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. A conduta ético-moral da pessoa, a personalidade moral. Então é complicado, né? Ainda mais que nós temos que pensar o seguinte: os desvios de personalidade, os sociopatas, aquelas pessoas inescrupulosas, imorais ou amorais, né? Elas têm uma tendência a querer ocupar situações de poder e comando, né? Aí, portanto, você vê isso não só na polícia, como no meio político, empresarial. Sim. Ou seja, esses sociopatas não vão querer ter profissões mais humildes com ganhos mais menores. Então eles vão querer ser profissões, atividades profissionais que deem projeção e deem poder financeiro e econômico. Então, no caso da polícia, um outro problema é que existem até candidatos que se preparam para fazer esse exame, procuram estudar como passar no exame. Então é complicado, ou seja, as corporações policiais, sejam civis, sejam militares, em nível estadual ou federal, né, as Forças Armadas, aí no nível federal militar e a Polícia Federal, no nível nacional, e no nível estadual, as polícias militares e civil, elas realmente têm uma dificuldade inerente mesmo, né, de conseguir detectar na sua seleção essas pessoas que, embora não sejam agressivas, impulsivas, aquelas pessoas assim, facilmente reativas, mas que tenham um caráter moral, uma parte da personalidade egocêntrica, de inescrupulosa, pessoas que não respeitam o direito do outro. Então é um problema. Sim. É um problema inerente a qualquer lugar do mundo, inclusive. Não é só Brasil, do mundo. Na verdade, a corrupção policial você vê em qualquer lugar do mundo. Claro. Não é só vinculado à questão de salários, não. Isso aí é um fatorzinho, realmente é um fator que ajuda a piorar, mas não é o fator determinante da corrupção policial, não. Bom, e nem é exclusivo da profissão de policial, evidentemente. Exatamente. Em todas as áreas você vai encontrar esse tipo de problema. Agora, a gente, de alguma forma, a gente percebe hoje na população, na sociedade, que a própria sociedade dá à polícia uma espécie de alvará para ser violenta. Quando, na medida que a gente fala, e a gente fala, inclusive isso aqui, eu faço o meu meia-culpa, é menos um, né, quando morre um bandido, ou esse foi embora mais cedo e parabéns pro policial que matou. Isso é muito comum a gente ouvir, a gente ouve isso nas ruas, a gente infelizmente acaba falando isso mesmo, porque é um sentimento que te dá quando você vê uma pessoa, um criminoso, um bandido que com atitude covarde, cometendo um crime, e um policial vai lá e acaba com aquilo da forma mais radical possível. Então o policial acaba tendo da própria sociedade, ele sente isso, essa espécie de alvará para ser violento, né? Um alvará para matar, desde que não seja perto da gente. É um incentivo, e a culpa aí, a gente pode até dizer que a sociedade tem culpa, mas para ser mais preciso, não ficar uma coisa muito abstrata, a legislação brasileira. Eu já venho defendendo que o Brasil é um país que... Os Estados Unidos é um país que forma
psicopata, né? Aquele sujeito pervertido, que comete crime em série, meio maluco, meio... Sociopatas, né? Mas o brasileiro é mais sociopata, que é aquele inescrupuloso, aquele sujeito pilantra, que safado, corrupto, em todas as esferas, no meio empresarial, no meio político e também, obviamente, no meio policial e entre outros, no meio igrejas, ou seja, é um país por quê? Porque a legislação brasileira, federal, né? O nosso Congresso aí, eu não fico em cima do muro, coloco, ou seja, o nosso Congresso não é só a legislatura atual, vem de décadas, é muito branda, ou seja, a legislação brasileira é muito branda. Então o que ocorre? A população, ela clama por justiça, então acaba sendo a polícia que é o seu braço mais próximo, porque a legislação, ele não tem aquela certeza da punição. Sim. Se tivesse uma certeza de punição, o sujeito fez esse crime horrível, mas eu sei que ele vai ficar 30 anos cumprindo a pena em regime fechado mesmo, não estou dizendo assim, torturado nem nada, mas vai ficar lá preso, guardado lá, mesmo que tenha reabilitação, que tenha algumas coisas lá dentro da unidade, não tem problema, mas ele vai ficar preso, ou seja, ele está punido. Privou-se a liberdade dele. Mas não, o sujeito comete crimes horríveis em 4, 5, 6 anos já está na rua. Então a população é um incentivo. O maior problema no Brasil está na legislação brasileira, que contribui com essa sensação de impunidade que a população tem para que ela se torne violenta, porque se você não tem uma legislação forte, o que acontece? Aí vem a justiça pelas próprias mãos. Mas a sociedade é inteligente o bastante para perceber que se fizer ela propriamente dita, eu vou lá e mato um sujeito que machucou minha filha, não vou fazer isso, mas se a polícia faz por mim, é tudo que eu queria. Então tem realmente a sensação, você está correto, nós, sem percebermos, a gente também cai nessa mesma armadilha de torcer para que a polícia seja mais enérgica, para não dizer violenta, com o criminoso que nós sabemos que não será punido da forma que a gente acha que deveria ser. Claro, o senhor falou que a legislação é branda para não dizer que ela é frouxa, né? Porque na verdade não, frouxa, falo, não tenho medo. Eu acho que a gente tem que ser honesto com a população, no caso aqui, com o nosso ouvinte. Então temos que ser honestos. E o ouvinte sabe disso. Né? Isso dá credibilidade porque eu e vocês estamos falando para o ouvinte, porque ele sabe disso. Não adianta a gente querer adorar a pílula. A legislação brasileira é brandíssima. São muitos. É frouxíssima, mais ainda do que frouxa. São muitos condicionantes que acabam abrandando penas, né? Isso é um absurdo. Não, exatamente. O Brasil é um paraíso do sociopata. Aqui ser ladrão, ser corrupto aqui é tudo que um bandido gosta de atuar no Brasil. O Brasil é um mercado muito bom para bandidagem, digamos assim, numa linguagem mais simples. Agora, em que medida, Paulo, personagens, por exemplo, como Capitão Nascimento, de Tropa de Elite, ajudam a criar no policial a sensação de que ele pode ser assim também? Porque acaba fazendo, ou seja, a polícia, que deveria ser um veículo para que o judiciário aplicasse a justiça, ou seja, ela acaba, a sociedade querendo que ela faça a justiça, porque o judiciário, ele fica de mãos atadas, a população, o pessoal gosta muito, eu vejo até políticos criticar o judiciário. É claro, o judiciário tem seus defeitos, suas dificuldades, mas o problema está na legislação, o juiz aplica a lei. O promotor, ele vai até o máximo, mas ele não pode pedir o que é ilegal. E o juiz não pode, muito menos, aplicar o que é ilegal. E a população, e aí ela quer a polícia. Então a polícia acaba virando quem executa a justiça. Tanto é assim que o próprio Poder Judiciário, aí sim, numa instância muito superior, que é o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, estão legislando. O que não deveria estar acontecendo, mas eles estão legislando. Por quê? Porque o nosso poder legislativo, principalmente o Congresso Nacional, não produz. Não consegue costurar os acordos, é um poder dos três poderes, é um poder extremamente caro perante o seu tamanho, que é um tamanho pequeno, ele é extremamente um custo alto, elevadíssimo, com resultados bastante precários, né?
Muito bem. Paulo Repsolto, que é psiquiatra forense criminólogo, conversou conosco sobre essa questão aí dos testes, do perfil psicológico dos aspirantes a policiais, dos policiais em si. Agora, no fim das contas, é o que não deu pra gente concluir. Um filme ajuda ou não ajuda a reforçar isso? O policial acaba sendo influenciado por um personagem de filme? É possível acontecer isso, Paulo? Com certeza, com certeza. Nós todos somos influenciados, que só o policial, ele é humano, né? O policial, ele é um sujeito que tem marido, esposa, tem filhos, ele está permeado nas influências da sociedade, convive na sociedade, tem família, tem parentes, então ele está sempre bastante permeável a influências culturais da sociedade, e quando deposita, e normalmente, e aí sim, exatamente por ele ser honesto, a maior parte da polícia é extremamente honesta, tanto civil como militar, no nível nacional, no nível federal como nos níveis estaduais, são pessoas honestas, de bem, e que acabam sem querer cair nessa armadilha de se sentir realmente paladinos da justiça. Isso é comum, é comum. Então tem essa característica mesmo, embora é claro que não é todo mundo, mas é normal, é normal. E enquanto a justiça está de mãos atadas e o poder legislativo ausente. Né? Estão agora fazendo a reforma do Código Penal, espero que ela melhore, mas pelo que a gente está ouvindo dizer, em alguns casos até abrandando penas está. Nós vamos aguardar. O problema ainda é justamente... não tive acesso ao projeto de lei ainda não. O problema é justamente essa coisa dos acordos, a dificuldade de se costurar acordos, de se fazer um favor aqui para pegar outro ali e chegar a um consenso de alguma coisa. É sempre muito difícil um consenso quando tudo funciona na base do fisiologismo. E infelizmente é isso que a gente vê. Eu comungo da mesma opinião que você, mas alinhado 100%. Esse é um grande problema do Brasil, que o Brasil, a gente acha que a gente vive uma democracia, para mim não, a gente vive parece uma democracia, mas é uma forma assim, bastante equivocada de uma verdadeira democracia. Muito bem, Paulo. Não é uma democracia que eu acho que a gente gostaria de ser, não. Acho que poderíamos melhorar muito ainda. Acho que o Brasil tem muito a caminhar ainda para uma justiça social verdadeira, com J maiúsculo e S maiúsculo. Se a gente continuar debatendo isso com um pouco mais de coração aberto, de repente um dia a gente chegar lá. Paulo, obrigado. Com certeza. Obrigado pela entrevista. Um abraço para você. Um abraço a você e ao nosso ouvinte.